Olá, este é o programa Interação. Vamos conversar hoje com Marcelo Amoretti Souza, advogado especialista em direito desportivo. Marcelo, uma satisfação ter você aqui conosco. Obrigado, a satisfação está aqui. Marcelo, conta pra gente um pouco o que é o direito desportivo. Direito esportivo é uma área do direito muito específica, muito nova também. A gente lida geralmente com clubes de futebol, que é a grande área do direito esportivo. Claro que tem basquete, voleibol, mas o grande mote do direito esportivo é o futebol. E no nosso caso, nosso escritório lida muito com os processos internacionais, com auxílio em clubes, jogadores, empresários, com os processos perante a FIFA, perante o Tribunal Arbitral do Esporte, que é a fase de recursos dos processos. Também auxílio empresários nos contratos, os jogadores também e os clubes em geral. As empresas também participam desse segmento através das cotas de patrocínio e apoio, imagino. Participam através das cotas de patrocínio, através da participação em direitos federativos, direitos econômicos dos jogadores também, que são aqueles percentuais que muitas empresas têm quando compram percentuais de jogadores, que a gente vê muito seguido. Um jogador é vendido e muitas empresas ganham muito dinheiro através disso também. A margem é muito alta, Marcelo, mas acho que o que pouca gente diz também é que o risco é alto. Na verdade é. Tem vários casos em que a gente só ouve falar dos casos vitoriosos, digamos assim. Dos bem-sucedidos. Dos bem-sucedidos, mas tem vários casos em que empresas ou empresários, pessoas físicas, investem em 4 ou 5 jogadores, perdem dinheiro em 4 e em um ganham dinheiro. Algumas vezes este supre o valor que perderam nos outros 4, outras vezes não. E Marcelo, vamos tentar desenhar essa cadeia. O jogador, o empresário, eu acho que nós temos que colocar a família em torno do jogador, que geralmente é dependente também dessa situação, e a questão dos clubes. Como é que cada um desses entes pode se proteger através do direito dentro dessa questão, dessa equação do futebol, por exemplo? Na verdade, a cadeia funciona da seguinte forma. Hoje em dia, não existe jogador sem empresário. Pelo menos os jogadores pequenos, médios e grandes. Os jogadores top, alguns não têm mais empresários porque os jogadores top são procurados por clubes. E já também ganharam muita experiência e têm condição de administrar a própria carreira. Isso. Alguns top não querem se envolver e deixam na mão dos empresários. Os jogadores pequenos, médios e grandes precisam dos empresários porque os empresários vão atrás dos clubes. Os top, como Cristiano Ronaldo, Neymar, se não quiserem ter empresários, os clubes vão atrás deles. Os outros jogadores precisam dos empresários para ficar buscando clubes, buscando oportunidades. As famílias dos jogadores investem tudo nos seus filhos, nos jogadores, porque geralmente os jogadores vêm de família pobre. Então, aquilo é a chance, é a loteria da família inteira para ter uma condição de vida melhor. E os mais determinados acabam chegando lá. Os mais determinados acabam chegando lá. Com mais ou menos sucesso. É verdade. Como é que funciona? Você pode contar da sua experiência, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, no qual você tem rodado em boa parte do mundo. Como é que funciona a formação do jogador e o que se difere em cada um dos países? O Brasil, por exemplo, é um celeiro na produção de jogadores. É incrível a capacidade que o Brasil tem de produzir a cada ano novos jogadores. Lá fora também acontece isso e os clubes lá fora, quando formam os jogadores, são favorecidos ou acontece aqui que nem no Brasil, que nem sempre os clubes conseguem se favorecer desse investimento? Na verdade, o Brasil, como tu bem disseste, é um celeiro de jogadores porque o Brasil é um país muito grande, tem tradição e há muitos jogadores bons no Brasil. O problema é que os jogadores do Brasil são de origem mais pobre, não têm estudo e têm a cabeça, geralmente por ser de origem mais pobre, têm a cabeça mais fraca, acabam se desviando algumas vezes. Na Europa, os jogadores têm mais estudo, as famílias são mais estudiosas, são mais estruturadas, eles têm mais uma estrutura de família, então tem aconselhamento familiar diferenciado. Então os jogadores, a gente pode perceber que, por exemplo, falam mais de um idioma, têm mais estudo
Então, a chance deles terem uma carreira melhor ou mais promissora, algumas vezes a gente percebe, eles administram melhor o dinheiro depois de aposentado. Mesmo que tenham menos talento. Mesmo que tenham menos talento, mas eles administram o dinheiro melhor depois de aposentado, por exemplo. Tem vários casos no Brasil que a gente sabe de jogadores que ganharam fortunas no futebol e depois de aposentado faleceram praticamente falidos. Você tem ideia do salário médio de um jogador de futebol hoje no Brasil? Olha, esses salários que a gente vê assim dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro é uma média de 3 a 5% do número de jogadores que jogam no Brasil hoje em dia. 95% dos jogadores brasileiros não ganha mais do que R$10 mil de salário. Que não é um mau salário. Não é um mau salário, mas a gente tem a impressão de que qualquer jogador de futebol hoje ganha 50, 100 mil reais. Isso não é verdade. 95% dos jogadores no Brasil hoje ganham 2, 3 mil reais, se ganham tanto. Marcelo, e essa diferença da Europa com o Brasil mostra uma clara condição socioeconômica diferente. Ou seja, o Brasil prepara jogadores menos estruturados porque prepara menos o seu povo, a sua sociedade. A consequência de nós termos jogadores europeus que são mais bem estruturados do ponto de vista familiar, de educação, até mesmo de planejamento de carreira, é porque o ambiente favorece isso, correto? É verdade. Inclusive, nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma vantagem em relação aos jogadores do resto do Brasil, porque nós temos jogadores de descendência europeia, principalmente na região de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves. São jogadores que a maioria tem passaporte europeu, são de famílias diferenciadas, que são dessa descendência, e que a Europa gosta muito de jogadores dessa região. E conhecem, de certa forma, até mesmo com uma certa proximidade, ou não tão grande, mas o idioma, né? Às vezes até o dialeto alemão ou o italiano, que aproxima das línguas. É verdade, é verdade. E tem um conhecimento, inclusive, da cultura, do estilo de vida, da maneira de pensar europeia algumas vezes. Você acha que o nível dos clubes brasileiros está melhorando? Nós estamos caminhando para um passo de profissionalização do futebol? Acredito que sim. Acredito que cada vez mais está se caminhando para essa forma. Há uns anos atrás, pela experiência que eu tive, até por causa do meu pai foi presidente internacional. Seu pai era o Paulo Rogério Amoretti, falecido naquele acidente aéreo da TAM, aquela catástrofe em São Paulo. Isso. Foi um dos presidentes mais competentes que o Esporte Clube Internacional teve. Obrigado. Falecido em 2007, isso. Então eu tive uma experiência a vida inteira dentro do Internacional. Então, naquela época, a gente via que as gestões dos clubes eram basicamente de torcida das pessoas que estavam lá, mas exclusivamente paixão clubística. Hoje em dia tem muito de gestão mais profissional. Era uma gestão amadora motivada pela paixão. Isso mesmo. Hoje você vê mais profissional motivada por ferramentas de gestão. Isso mesmo. Não completamente, mas está se caminhando mais para a gestão profissional do que antigamente. Na Europa, é mito ou as empresas, os clubes estão realmente profissionalizados como empresas? Na Europa estão profissionalizados como empresa. A exemplo da Espanha, por exemplo, só tem 2 clubes que não são empresa, que são Real Madrid e Barcelona, que entendem que não precisam, porque a receita que eles têm, eles entendem que não tem necessidade. Eles têm uma receita muito grande de torcida e de marketing. Então, eles entendem que não tem necessidade disso. De gerir melhor os recursos, porque, afinal, a fonte de receita é tão grande que supera qualquer geração de custo. É verdade. E, Marcelo, voltamos lá para a formação dos jogadores. Como é que é esse processo? Direitos que o clube tem e direitos que o jogador tem? Porque, como dissemos, muitas vezes as famílias se preparam, investem num filho, num sobrinho, um parente, um amigo. Como é que funciona? Quais são os direitos que cada um tem? Qual é a idade que começa? Qual é a idade que começa a ter garantias das duas partes? Na verdade, o jogador começa geralmente muito jovem, né? Vai para uma escolinha, geralmente de um clube da sua cidade, e faz uma peneira, que se chama, que é aquela uma seleção maior. Aquele aglomerado de moleques que
vão para um clube e tem um treinador que vai e escolhe uma meia dúzia que são os que ele entende que são os jogadores melhores. O que não é garantia de nada, porque o Cafu, se mal me engano, passou por 17 testes e depois foi campeão da seleção brasileira e levantou a taça mundial. É verdade. Então, a partir daí, começam num clube e assim vão indo e se tiverem sorte, chegam às categorias de base de um clube maior e vão seguindo carreira até que adquirem um status de uma seleção, digamos assim, de um internacional, Grêmio. Em que idade mais ou menos isso ocorre, geralmente? Geralmente se o jogador for um jogador mediano, excluindo os jogadores top, excepcionais, um jogador mediano, com 13, 14 anos já dá para se ter noção de que o jogador é um jogador que vai ter futuro. E o clube passa então a ter garantias sobre os direitos econômicos desse jogador? Não, as garantias que o clube vai ter iniciam após os 16 anos com o primeiro contrato profissional. Agora, com o advento da Lei Pelé, as modificações que a Lei Pelé teve no ano passado, os clubes começam a ter algumas garantias um pouco antes, mas existem algumas limitações que o clube tem que fazer em relação a contratos de amador, em relação a algumas especificações que a lei obriga os clubes a tomarem algumas iniciativas de garantias de psicólogo que tem que fornecer para os jovens, de alimentação, de escola, uma série de obrigações que o clube tem que fazer para esses jovens. Me parece que um ponto importante que pouca gente fala é o papel social que os clubes de futebol no Brasil inteiro têm. Porque mesmo o jogador dando certo ou não, durante um período ele teve acompanhamento psicológico, nutricional, o de preparação física, médicos. Alguns clubes, inclusive, dão cursos em educação para aprimorar a educação dos seus atletas. Você considera que isso realmente é uma ferramenta importante hoje na realidade do Brasil de forma complementar? Ou também não é assim que nós vemos apenas nos clubes que têm maior estrutura, os outros são estruturas muito pequenas, muito amadoras? Na verdade, é justamente isso que eu estava falando. As modificações que a Lei Pelé fez ano passado, ela forneceu aos clubes uma proteção maior para ter de volta o investimento que ela deu aos jogadores. Para ter de volta esse investimento, ela tem que fornecer aos jogadores um apoio psicológico. Ela tem que ter uma contrapartida. Uma contrapartida, com apoio psicológico, de escolaridade, alimentação, uma série de obrigações que ela tem que fornecer para os jogadores para, após isso, ela se candidatar a receber de volta pelo que se chama uma formação do jogador. É uma troca. É uma troca. É um processo de troca. Isso. Marcelo, esse tema é muito interessante. Acho que a gente deve explorar a questão dos jogadores, dos clubes, da formação dos atletas, que a gente possa entender, e aqueles que nos assistem, inclusive, que muitos são os empreendedores, aqueles que estão buscando atletas para investir, ou até mesmo aquele que tem o sonho de formar o seu atleta, de preparar o seu atleta, ter o seu filho em casa crescendo, ver que o seu filho tem algum talento. Então vamos para o nosso intervalo e no retorno falar e dar sequência a essa questão do desenvolvimento de atletas pelos nossos clubes. Ok? Também. Muito bem, voltaremos em seguida. Fiquem conosco. Estamos de volta com o programa Interação, conversando hoje com Marcelo Amoretti Souza, advogado especialista em direito desportivo. Marcelo, falávamos no bloco anterior a questão dos clubes e a formação de jovens. Para aqueles que estão querendo apostar nessa carreira, que conselhos você daria aquilo que deveria seguir de pontos positivos, ou seja, uma receita que você vê jogadores de sucesso obter? E quais as principais barreiras que você enxerga que as pessoas possam passar nesse processo de desenvolver um atleta? Hoje em dia, os clubes europeus, por exemplo, que o objetivo de todo jogador é chegar num grande clube europeu. O que os clubes europeus buscam hoje em dia é um jogador que tenha um pensamento europeu. Então, o que os jogadores têm que buscar hoje é isso. Então, eles têm que ter o foco na escola, porque eles precisam ter estudo, tem que tentar
focar no estilo de jogo europeu. De preferência, se falar inglês, por exemplo, porque não adianta chegar na Europa sem isso. Teve muitos jogadores de sucesso, inclusive, que retornaram por não se adaptar. É o que a gente ouve falar, que o jogador não se adaptou ao mercado externo. É verdade. Seja na Europa ou seja em outros países, na Ásia, no Oriente Médio. Também queria que você explorasse também um pouco e saísse só do ramo da Europa. A gente abrisse um pouco mais o mapa mundo, a parte geográfica. Falasse também um pouco do mercado do Oriente Médio, que diz que é um mercado que tem excelentes investimentos, e também na Ásia, na China, que é um país que está crescendo também no futebol. O mercado do Oriente Médio e da China são dois mercados razoavelmente novos, da China principalmente, que é um mercado que está com um investimento financeiro bem alto agora. Ele é um mercado novo também, e os jogadores estão indo para lá agora em busca de dinheiro. Isso é uma realidade. Não é realização profissional e nem agregar à sua carreira, muito menos títulos e expressão. Não é, porque o futebol lá não é um futebol interessante. Não é um futebol interessante. O futebol brasileiro é muito mais interessante do que o chinês, porque o jogo lá não é bonito. Para quem gosta de futebol, não assistiria na televisão um jogo do futebol chinês. Então, os jogadores brasileiros que vão para lá jogam muito mais fácil. Então, um time que tiver 4 ou 5 jogadores brasileiros lá, possivelmente vai acabar sendo campeão chinês do campeonato. Assim como nos Emirados Árabes ou no Catar. No Catar, para ter um exemplo, o campeonato lá é um campeonato extremamente fácil e a vida lá é fácil de se viver. São 10 clubes no campeonato, todos da mesma cidade. Então, imagina não tem rotina de viagens. Não tem rotina de viagem. Então, imagina um campeonato brasileiro que só se joga em Porto Alegre. Então, é muito fácil. Mas é um mercado interessante financeiramente. Os jogadores gostam de ir para lá. E antigamente, o que a China está fazendo hoje, os Emirados Árabes e o Catar faziam há 6, 7 anos atrás. Eles pegavam jogadores tarimbados, jogadores conhecidos, em final de carreira, pagavam caro. Hoje em dia, os Emirados Árabes e Catar pegam jogadores jovens que estão concorrendo com a Europa, pagam mais caro, mas eles querem jogadores conhecidos de 20 e poucos, até 25 anos. No primeiro momento, parece que esses mais experientes vêm com a finalidade, inclusive, de transmitir o conhecimento que têm aos jogadores dos países. Eles tinham esse objetivo. O Japão usou essa estratégia também. O Japão usou essa estratégia. Inclusive, levou o Zico muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás. Isso, o objetivo deles, a meu ver, era divulgar o futebol deles e, com isso, levar jogadores conhecidos para mostrar para o mundo que o futebol deles existia, chamar atenção para eles. Depois que eles conseguiram esse objetivo, eles quiseram, então, levar jogadores, atrair a atenção de outros jogadores para lá. Então, com jogadores mais concorridos. Então, jogadores de 20 e poucos, 22, 23 anos, até 25 anos e pagando bem sempre, né? E Marcelo, nós falávamos do que os jogadores precisam. Você falou na questão da educação, que é muito importante ele se preparar, porque hoje ele não vai só ter a possibilidade de jogar no Brasil, ele tem que estar preparado para jogar no mundo inteiro. Como é que também a questão da preparação financeira? Demora muito tempo para que o jogador tenha retorno. Como é que você acha que as famílias têm que se preparar para essa questão? Existe passagem de ônibus para os treinos, apesar do clube, se for um clube grande, dar o resto da infraestrutura, né? Mas existe certamente um certo investimento. Como é que funciona isso? O que você vê? O investimento é alto? Um investimento que não é alto, mas não é muito alto. Que nem tu falasse, tem um investimento de passagens, de ônibus. Algumas vezes, se o clube entende que o jogador é um jogador que vai ter futuro, apesar dele não ser um jogador excepcional, um jogador mediano, o clube entende que ele vai ter futuro, o clube também investe no jogador. Se o jogador é de outra cidade, por exemplo, o clube busca o jogador, leva para a sua sede, dá comida para o jogador, dentro daquele contexto que a gente havia falado, das contrapartidas que o clube fornece, de alimento, de moradia, ele dá alimento para o jogador, dá moradia para o jogador. Então, o clube assume a condição de quase que de paternidade do jogador e dá moradia, alimentação e cuida do jogador como um todo e dá a condição dele só se preocupar com o treinamento.
Ou alguém pode fazer isso por ele, que aí entra a figura do empresário, que é aquele empreendedor que enxerga com o futebol um bom negócio e que julga ter as competências e a possibilidade de investir nesse retorno de investimento, né? Também existe. E Marcelo, a questão do clube, depois que o jogador está formado, como é que funciona a questão dos salários e o que a gente tanto ouve falar e que eu gostaria que você explicasse, a questão do direito de imagem do jogador. Como é que funciona esse processo? Depois que o jogador completa 16 anos, ele pode firmar o primeiro contrato de trabalho dele. Então, assina o primeiro contrato de trabalho, tem um salário X, por exemplo... CLT. CLT. Como qualquer empregado no Brasil. Na verdade, a CLT é subsidiária, porque os jogadores, qualquer atleta, tá? Não necessariamente futebol, mas qualquer atleta, atleta profissional, ele tem uma legislação específica que se chama Lei Pelé, que é a Lei 9.615, Perfeito. Com as suas modificações posteriores, que é a lei que rege o contrato de trabalho de atleta profissional. Então, isso são as regulamentações do contrato de trabalho. Algumas regulamentações são subsidiariamente pela CLT. Então, por exemplo, o contrato de trabalho de jogador de futebol não é como na CLT por período indeterminado, ele é por período determinado no mínimo de 3 meses, no máximo de 5 anos. Tá? Claro que os salários são diferentes, ele tem algumas regulamentações de não tem hora extra, porque seria complicado. O jogador joga no final de semana, joga quarta-feira, jogos 10 da noite. Então, tem algumas peculiaridades. Então, ele assina o contrato de trabalho e, geralmente, paralelamente ao contrato de trabalho, tem o contrato de direito de imagem, que é um contrato civil, não é um contrato trabalhista. Geralmente, é um contrato com uma empresa. Os jogadores, a grande maioria, criam uma empresa no seu nome, porque tem uma tributação mais baixa, em vez de assinar o contrato de imagem no nome da pessoa física, assinam com uma pessoa jurídica, porque em vez de pagar 27,5% de imposto de renda, pagam em torno de 15%. E esse contrato, como eu havia dito antes, rege como vai se dar o contrato de imagem do jogador. Vai especificar o uso da imagem do jogador, se o clube vai poder utilizar a imagem do jogador para propagandas, para chamar em jogos, para usar a imagem do jogador em publicidade que o clube usa, com os contratos que já tem de patrocínio do clube. Em produtos que hoje têm se tornado cada vez mais normal? Isso, em produtos. A dupla Grenal, por exemplo, usa em produtos de telefonia. É o direito de usar a imagem do jogador para ganhar dinheiro em produtos e serviços que o clube presta. Isso. E essa relação tem sido muito vantajosa hoje, não é? O jogador ele tem apostado cada vez mais no direito de imagem e nem se preocupado tanto na questão dos salários. O que interessa é o pacote final. Né? Isso. Na verdade, há uns anos atrás, houve alguns problemas em relação a isso, porque os clubes tentaram usar uma forma para burlar algumas leis. Os clubes tentaram usar... Por exemplo, um jogador específico ganhava R$100 mil no pacote, salário e direito de imagem. Claro que no salário tem vários encargos, INSS, FGTS e por aí vai. O direito de imagem não tem, é um contrato civil. Então os clubes faziam o seguinte, dos R$100 mil eles pagavam R$90 mil de direito de imagem e R$10 mil de salário. Então eles pagavam INSS e fundo de garantia só sobre R$10 mil. E os outros R$90 mil eles não pagavam isso. Só que o principal é o contrato de trabalho e não o direito de imagem. Então isso acabou criando, depois acabou se entrando com processos e isso acabou criando uma fraude que os clubes faziam para não pagar esses encargos e acabou dando problema para os clubes. Então os clubes inverteram, começaram a pagar o que é o correto, uma porção maior no contrato de trabalho, uma porção maior no direito de imagem. E Marcelo, com essas crises todas na Europa, que a gente vê principalmente que é um grande mercado brasileiro de exportação de jogadores, tem cada vez mais o jogador brasileiro pensado em permanecer no Brasil, em ficar jogando aqui? É vantajoso também? É vantajoso. Tem vários casos, inclusive a gente percebe, o Ronaldinho Gaúcho voltou para o Brasil, o Robinho há uns anos atrás voltou para o Brasil,
E tem vários casos de jogadores... Zé Roberto pelo Grêmio. Zé Roberto pelo Grêmio. Tem vários casos de jogadores que voltaram para cá porque aqui no Brasil os salários estão sendo pagos muito altos, inclusive. Olha, Marcelo, quero agradecer você por ter vindo aqui conversar conosco. Você que praticamente nasceu em um clube de futebol, nasceu no Esporte Clube Internacional, conhece muito sobre o assunto, está seguindo carreira nessa área. Desejo muito sucesso a você e espero ter aqui conosco em outras oportunidades falando um pouco mais do futebol do esporte mais popular do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você também por ter participado conosco do programa Interação. Interaja conosco pelo nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br ou comigo pelo Facebook e Twitter, Gustavo_N. Até nosso próximo programa.